Irmãos, se eu quisesse titular essa mensagem de hoje, Fratelli, se volevo nominare la predica di questa sera, ela seria permissão de Deus. sarebbe permissione di Dio, permesso di Dio. Mas antes de iniciar propriamente a mensagem, Ma prima di iniziare di preciso la parola, eu devo trazer relatórios à igreja, io devo portarvi un po' di informazioni, porque eu sou encarregado de fazer os nossos vídeos, perché ho il mestiere qua in chiesa, il lavoro di fare il video, para que essa mensagem que é pregada desse lugar affinché questo messaggio che è predicato in questo posto seja propagada. sia sponsorizzato. Irmãos, no século XVIII havia grande pregador em Londres Fratelli, in Inghilterra al secolo XVIII aveva un grandioso predicatore chamado John Wesley. chiamato John Wesley, E esse homem, ele revolucionou no seu tempo e quest'uomo ha messo il suo mondo sottosopra alla sua epoca. Ele revolucionou a palavra de Deus naquele país, Lui ha fatto una rivoluzione in quel paese con la parola di Dio, ao ponto de os bares e os prostíbulos da cidade não funcionarem mais. al punto che il bar e la casa di prostituzione non funzionano più. Não tinham coragem de deixar aberto, Non avevano coraggio di lasciarli aperti porque sabiam que havia grande pregador naquela cidade perché sapevano che c'era in quella città un grandissimo predicatore que dizia uma palavra que comovia a todos. che diceva una parola e rendeva tutti commossi. Mas os tempos mudaram. Ma i tempi sono cambiati. Essas mesmas igrejas que louvavam a Deus Queste stesse chiese che lodavano il Signore una volta naquele tempo, in quell'epoca, hoje são vendidas para se abrirem bares. oggi sono vendute per diventarsi pub, bar, eccetera. Infelizmente, esses tempos estão chegando para todo mundo. E purtroppo questi tempi stanno arrivando per tutti. Eu vejo aqui a nossa igreja Io vedo qua, ad esempio, la nostra chiesa e fico um pouco triste de ver cadeiras vazias. e rimango triste di vedere le sedie vuote. Poderiam estar ocupadas Potrebbe essere occupate por pessoas que já conhecem a palavra de per Deus. persone che già conoscono la parola di Dio, Estão conosco aqui che, cada sábado, che stanno conosco ogni sabato, mas nesse momento não estão. ma purtroppo in questo momento non ci sono. Hoje vivemos tempo tão mais fácil do que na época de John Wesley. Oggi viviamo in un'epoca, un periodo tanto più facile nel confronto del periodo di Wesley. Naquela época, para se divulgar a palavra, deveríamos ir de casa em casa, In quel periodo per predicare e condividere la parola si doveva bussare a ogni porta, entregar panfletos da igreja. consegnare volantini, Mas hoje, com clique dos nossos dedos, ma oggi tramite un clic delle nostre dita nós podemos divulgar a palavra que é pregada nesse púlpito possiamo condividere la parola di Dio che è predicata in questo pulpito para tantas pessoas, per tante persone, para tantos amigos, per tanti amici, para tantas pessoas carentes da palavra de per Deus. tante persone bisognose della parola di Dio. E eu vejo que isso não acontece, E io vedo che ciò non succede. com tristeza. Con tristezza vi dico. Uma grande emissora do Brasil, Ha una grande emissora del de Brasile, TV, un'emissora di TV, e tem programa chamado Vale a Pena Ver de Novo. che c'è un programma chiamato Vale la pena vedere ancora. Então, irmãos, eu queria que a igreja se empenhasse, Allora, fratelli, volevo che la Chiesa prendesse come impegno não só que mandassem vídeos para os seus amigos, non soltanto che mandasse il video agli amici, mas que nós mesmos Ma che- pudéssemos ma che anche noi potessimo rever cultos rivedere i culti que já aconteceram aqui há ano atrás. che è già successo qua un anno fa. Nós temos mais de 190 Abbiamo più di 190 vídeos da nossa igreja video della nostra Chiesa que não estão sendo vistos, e che non sono visti, não estão sendo repassados. non stanno essendo condivisi. E essa responsabilidade é nossa. E questa responsabilità è nostra. Ninguém poderá ter esse encargo a não sermos nós, Nessuno avrà questo incarico tranne noi, porque somos nós que conhecemos os meios para perché fazermos isso. siamo noi che conosciamo i mezzi per farlo. Irmãos, na última contagem mundial, Fratelli, l'ultimo contagio mondiale dá conta que há 6 bilhões de pessoas. ha 6 bilioni, miliardi di persone nel mondo.
Então estejamos contentes porque nós hoje preferimos estar aqui. E siamo contenti perché oggi preferiamo essere qui. Eu não sei o que essas pessoas estão fazendo, Non lo so se le persone stanno facendo, mas nós preferimos estar aqui, ma noi preferiamo esserci, ouvindo a palavra de Deus. ascoltando la parola di Dio. Amém, irmãos? Amen, fratelli. Voltando agora à nossa permissão de Deus. Tornando adesso alla permissione di Dio, A palavra se encontra na carta aos Hebreus, la predica si trova in lettera agli Ebrei, capítulo 4, versículo 13. capitolo 4, versetto 13. Ebrei capitolo 4 versetto 13, vi leggo il brano. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Irmãos, uma das expressões que sempre ouvimos nas nossas igrejas, Fratelli, un modo di dire che sempre sentiamo nelle nostre chiese, principalmente as igrejas evangélicas, piuttosto le chiese evangeliche, é que tudo que acontece no mundo é permissão de è che Deus. tutto ciò che succede nel mondo ha il permesso di Dio. Será que isso é uma verdade? Sarà che questo è davvero così? Será que tudo que acontece no mundo é permissão de Deus? Sarà che tutto ciò che succede nel mondo ha permissione di Dio? Há quem diga aonde estava Deus Ci sono quelli che dicono dove era Dio quando houve o holocausto, quando è successo l'olocausto, quando Nero mandava os cristãos para a arena. quando il Nero mandavano ammazzare i cristiani nell'arena, nel Colosseo, Dizem que tudo é permissão de Deus. e dicono che tutto è stato permesso da Dio. Mas Deus, o Ma Pai Dio. do amor, Il Padre dell'amore, como é que ele pode ter qualquer conexão com o mal que há neste mundo? come Lui può avere qualche connessione con il male che c'è nel mondo? Como é que o autor da vida Come l'autore della vita poderia compactuar può essere d'accordo com tanta maldade? con tanta malvagità? Não esqueçamos que a morte Non ci dimentichiamo che la morte é fruto do pecado. è risultato frutto del peccato. Então, irmãos, Allora, fratelli, isto não é uma verdade. questo non è vero, Porque aonde houver o mal, perché dove c'è il male, onde houver a tragédia, dove c'è la tragedia, aí com certeza teremos a ação humana lì sicuramente ci sarà l'azione umana e uma ação demoníaca. e un'azione demoniaca, diabolica. E Deus jamais poderá compactuar E Dio non sarà mai d'accordo con una roba del genere, com o mal que pode haver nessa che è terra. il male che può essere in questo mondo. Eu me lembro de Josué, Mi ricordo di Giosuè que disse che ha detto: que eu e minha casa serviremos ao Senhor. io e la mia casa serviremo al Signore. Por que ele disse isso? Perché che lui ha detto così? Porque ele sabia que havia um outro caminho. Perché lui sapeva che c'era un'altra via. E com Deus, irmãos, E con Dio, fratelli, é tudo ou nada. è tutto o nulla. Assim como não dá Così come non si può, para sermos meio honestos, per essere mezzo onesto, não dá para nós sermos meio crentes. non possiamo essere mezzo cristiani, credenti. Não basta apenas sermos crentes. Non basta essere soltanto credente, Nós temos que parecer crentes. dobbiamo sembrare uno. Nós temos a comunidade que nos rodeia. Abbiamo la comunità che ci sta attorno, Nós temos os nossos amigos abbiamo i nostri que amici sabem que nós frequentamos uma igreja che evangélica. sanno che ci frequentiamo una chiesa. E que testemunho nós estamos dando? E qual è la testimonianza che rendiamo a loro? Não basta que dizermos a eles, não, eu vou a uma igreja evangélica, Non basta dire a loro: ah no, io frequento una chiesa evangelica, sou crente, sono un sou cristiano, assíduo aos cultos, frequento sempre i culti, mas continuo tendo atitudes de pessoas que vivem no mundo. ma continuo avendo gli atteggiamenti di persone che vivono nel mondo. Não, que continuo tendo relacionamentos íntimos com ímpios, Continuo ad avere relazioni intime con persone che non conoscono Dio, impi, fazendo o que os ímpios fazem. facendo quello che gli empi fanno. Irmãos, Fratelli, nós temos que entender essa questão, dobbiamo capire, fratelli, que seja permissão de Deus, non ho capito. entendendo que seja permissão de Dobbiamo Deus, capire cosa vuol dire essere permissione di Dio, que o nosso mundo está dividido ao meio. perché il nostro mondo è diviso in mezzo.
Infelizmente não é o meio 50 por 50, Purtroppo non è un mezzo metà e metà, 50 per 50. porque o nosso mundo está dividido entre aqueles que creem em Deus Perché il mondo è diviso tra quelli che credono in Dio e entre aqueles que não conhecem e quelli che non conoscono, ou aqueles que conhecendo rejeitam. o quelli che mentre conoscono rifiutano. Então aceitar a Deus Allora accettare Dio é uma opção, è una scelta, é un'opzione, uma decisão è una decisione de entrarmos na família de Deus. di addentrare la sua famiglia. Não é por acaso que Non eu è per chamo caso che chiamo o Zé de irmão, il fratello Giuseppe di fratello. não é por acaso que eu chamo o Raul de irmão, Non è per caso che chiamo Raul di fratello, o Márcio de irmão. Marzio di fratello. É porque nós realmente somos uma família. È perché noi siamo davvero una famiglia E nós temos que compreender o alcance disso. e dobbiamo capire proprio così, Que nós dependemos um dos outros. che siamo dipendenti l'uno degli altri E nós contamos um com os outros. e noi contiamo su uno con gli altri. Então a primeira condição Allora la prima condizione para dizermos a permissão de Deus per dire permissione di Dio é nós percebermos è renderci conto se nós estamos de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. se stiamo facendo ciò che Dio veramente desidera di ciascuno di noi. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus? Stiamo adempiendo la sua parola? Nós estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós? Stiamo facendo proprio quello che Lui aspetta da ciascuno di noi? Porque senão, irmãos, Perché casomai, fratelli, Deus não estará no nosso meio. Dio non ci sarà con noi. Vou dar um pequeno exemplo. Vi do un esempio. Nós temos um vizinho Abbiamo un vicino que não é crente. che non è un credente. Ok? Vocês acham que o filho dele, Pensate che il suo figlio, não é crente também, che non è neanche lui un credente, virá à nossa casa virà per caso a casa mia pedir: chiedere: esta noite posso ir a uma boate posso andare a una discoteca onde há tráfico de drogas, dove c'è gli spacciatori, prostituição? prostituzione? Se fôssemos nós, crentes, Fossimo noi credenti, nós diríamos sim para essa pessoa, para essa criança, diremmo sì per questo ragazzo, para esse adolescente, criança, não? questo adolescente, diciamo? Nós diríamos não? Sim, Sicuramente sì, certamente que não. è certo che diremmo di no. E é assim que Deus age conosco. È così che Dio si comporta con noi. Porque, irmãos, o ímpio, Perché, fratelli, gli empi, ele não está conectado com Deus. lui non è collegato con Dio. Então ele não há Allora lui non ha como fazer come fare esse relacionamento com Deus. questa relazione con Dio. É assim que funciona, irmão. Nós É co- estamos num mundo dividido. È così che funziona, fratelli. Siamo in un mondo Dividido. diviso. Para aqueles que servem a Deus, Per coloro che servono Dio, jamais nós pediríamos, usando um versículo bíblico, nós jamais pediríamos ovos a Deus mai chiederemo le uova a Dio e Deus nos dará escorpiões. e Dio ci darà degli scorpioni. Irmãos, pertencemos a um mundo caído, Noi siamo appartenenti a un mondo caduto, um mundo que pertence a Satanás. il mondo che appartiene al diavolo. E estamos sujeitos, infelizmente, E siamo purtroppo sottoposti às mesmas condições dos ímpios. alle stesse condizioni degli empi. A tempestade que cai na casa do ímpio cai La na tempesta, nossa. la tempesta che cade sulla casa degli empi può cadere anche sulla nostra casa. A doença que vem ao ímpio vem a nós. La malattia che viene agli empi possono anche venire a noi, Mas saibamos que Deus está no controle. ma sappiamo che Dio è al controllo di tutto. Nós temos que olhar para Deus de uma forma, irmãos, Dobbiamo guardare a Dio in un modo, fratelli, sabendo que Ele sempre terá o melhor para nós. sapendo che Lui sempre avrà il meglio per noi. E isso independe de estarmos felizes ou infelizes. Questo non c'entra se siamo felici o infelici, Independe se nós vamos morrer ou ficar vivos. non c'entra se siamo in vita o se moriamo. Vocês já ouviram aquele louvor que diz Avete già sentito quella lode che dice que Deus é Deus? che Dio è Dio? Não importa a situação, Non importa la não situazione, importa a condição. non importa le condizioni, Deus é sempre Deus. Dio sarà sempre Dio. Há muito tempo, irmãos, Ha tanto tempo eu parei de orar ho smesso di pregare só pela minha saúde, soltanto per la mia salute, porque a saúde nos dá vida longa, perché la salute ci dà una vita lunga, mas só a salvação nos dará a vida eterna. ma soltanto la salvezza ci dà la E vita é eterna. essa que nos interessa. È questa che ci interessa.
A Bíblia fala, irmãos, ainda sobre o cuidado e a permissão de Deus. La Bibbia parla, fratelli, sulla cura e la permissione di Dio. E nenhum fio cairá da nossa cabeça Che nenhum pelo della testa cadrà della nostra testa sem que Deus autorize. senza il permesso di Dio. Mas qual o contexto disso? Ma qual è il contesto di questo? Será que Deus conta cada cabelinho da nossa cabeça? Sarà che Dio conta ogni filo di capelli della nostra testa? Não, irmãos, Ele está nos dizendo No, fratelli, Lui sta dicendo que Ele cuida de nós che Lui si prende cura di noi nos mínimos detalhes. nei piccoli dettagli. Você quer um detalhe menor que um fio de cabelo? Tu vuoi una cosa più piccola che un filo di capello? Nós poderemos estar em tantas dificuldades. Poderemos estar em tantas dificuldades, Possiamo essere messi in tante difficoltà, mas com a garantia e a certeza con la garanzia e la certezza que Deus está no controle. che Dio ha il controllo. Não importa o resultado, irmãos. Non importa il risultato, Deus está no controle. Dio ha il controllo. Você pode pedir agora, Tu puoi chiedere adesso, e a resposta pode demorar, ci vorrà un po' magari la risposta, mas a confiança nossa ma la fiducia nostra é que Deus ouviu o que nós è che pedimos. Dio ha ascoltato quello che abbiamo E chiesto. no tempo dele, E nel suo tempo, na hora certa, nel momento giusto, na hora justa, nel momento giusto, ele vai nos responder Lui ci risponderà e nos dará o melhor. e ci darà il meglio. Irmãos, eu todo dia agradeço Fratelli, io ogni giorno ringrazio por esta igreja, per questa chiesa, pelo nosso pastor, per il nostro pastore, pelos nossos irmãos per i nostri fratelli e principalmente a Deus, e principalmente a Dio, porque um dia ele decidiu perché un giorno Lui ha deciso enviar Jesus mandare Gesù vir à terra, venire qua giù, passar pelo que passou subire quello che ha subito e morrer como homem. e morire come un uomo. Sabe por quê, irmãos? Sai perché, fratelli? Que Deus pudesse compreender a fraqueza humana, Perché Lui potesse conoscere le nostre debolezze. porque Ele é Deus. Perché Lui è Dio. Ele não teria como descer ao nosso nível jamais. Lui non poteva scendere al nostro livello mai più. Então essa opção de enviar seu filho Allora questa decisione di mandare il suo figlio foi para que nós pudéssemos ser resgatados. è stato perché potessimo essere riscattati. E aquele plano que foi falho no Éden E quello piano che è andato in fallimento all'Eden pudesse ter uma nova chance poteva avere una nuova chance e podermos sermos salvos. di essere salvati. Irmãos, Fratelli, ainda falando sobre a permissão de Deus, parlando ancora della permissione di Dio, tenha certeza de uma coisa: abbia certezza di una cosa. os planos de Deus não jamais serão frustrados. I piani di Dio mai più andranno in fallimento, saranno frustrati. Não há a possibilidade Non c'è la possibilità de um plano de Deus não acontecer. di un piano di Dio non succedere avanti. Mas veja, Ma guarda, nós podemos estragar o plano de Deus nas nossas noi vidas. possiamo rovinare il suo piano nella nostra vita. O plano particular na nossa vida nós podemos atrapalhar. Il piano particolare nella nostra vita lo possiamo danneggiare, Eu quero dar dois exemplos. Io voglio darvi due esempi. Primeiro, um bíblico, Primo, un esempio biblico, a história de Jonas. la storia di Giona. Deus mandou que Jonas Dio ha mandato Giona, fosse a Nínive arrivasse alla città di Ninive, levar a sua mensagem àquele povo. predicare il suo messaggio a quella gente. Não vou entrar em detalhes, irmãos, Non parlo delle cose particolari, mas Jonas resolveu não fazer aquilo que Deus havia mandado fazer. ma Giona ha deciso di non fare quello che Dio gli ha chiesto di fare. Mas espere, Ma aspettate, aquele era uma decisão de Deus. quella era una decisione di Dio. Aquele era um plano de Deus. Quello era un piano di Dio. Não existe como não dar certo. Non c'è come non andare avanti. Então Deus usou Allora Dio ha usato de uma forma completamente inusitada di un modo praticamente particolare de fazer com que o seu plano voltasse aos trilhos. di fare con che il suo piano si riprendesse. Jonas sofreu, Giona ha subito le sofferenze, passou por medo, ha passato per la paura, se arrependeu do que havia feito. si è pentito del suo atteggiamento E o resumo da história e il resoconto della storia é que ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. che alla fine lui ha fatto quello che Dio voleva. Então os planos de Deus Allora, são infalíveis. Allora il piano di Dio sono infallibili.
Esse é o primeiro exemplo. Questo è il primo esempio. Quero dar um segundo exemplo. Vi do un secondo esempio. E agora esse é um testemunho meu, Allora, questa è una testimonianza uma mia, particularidade minha, una cosa particolare mia, em que eu posso dizer que os planos de Deus e che posso dire che i piani di Dio podem ser frustrados. possono essere frustrati. Planos particulares que Ele deu a nós, Piani particolari, privati, che Lui ha dato a ciascuno di noi que por nossa culpa foi frustrado. e che per la nostra colpa è stato frustrato. Logo depois que eu fui para a reserva, Subito dopo che sono andato in pensione, militar não se aposenta, irmãos, vai para a reserva. militare non va in pensione, si va in riserva, non so come si dice in italiano, riserva, pensione qua per noi. Eu fui convidado para trabalhar na prefeitura de São Paulo, Sono stato invitato a lavorare nella comune di San Paolo, num ótimo lugar, in un posto buonissimo, salário muito bom. con stipendio grossissimo. E nessa época eu morava no interior de São Paulo. E in questo periodo io abitavo all'interno di San Paolo, non proprio la città, grandi città, ma le piccole città. E para que eu assumisse esse posto, E perché potevo assumere questo posto di lavoro, eu deveria voltar para São Paulo. io dovevo ritornare alla capitale, a San Paolo. E quando eu levei essa novidade para Andrea, E quando ho portato questa bellissima notizia alla mia moglie, a Andrea ficou um pouco triste, Andrea è rimasta un po' triste, porque ela não queria voltar para São Paulo. perché non voleva tornare a una grande città. Porque São Paulo, irmãos, é uma cidade de 34 milhões de habitantes. Perché San Paolo è una città con 34 miliardi di abitanti. Nós estávamos morando numa cidade pequena de 25 mil habitantes. E noi abitavamo in una città con 25.000 persone, Era propriamente um paraíso. che era proprio un paradiso. E nós conversamos muito a respeito. E noi abbiamo parlato tanto su questa cosa, Chegamos a brigar por isso. abbiamo persino litigato per questa cosa. E ficou um clima muito ruim em casa. È rimasto quell'ambiente un po' difficile a casa nostra. E ficou um mal-estar por dias ali. E è stato un malessere di dentro per qualche giorni, Mas Deus resolveu a situação. ma Dio ha sistemato le cose. Depois de 2 dias que isso aconteceu, 2, 3 dias, Dopo 2 o 3 giorni che è successa questa cosa, eu já tinha estado lá nesse lugar, já estava tudo certo. Já, io ormai ero già andato là a quel posto, era più o meno tutto a posto già per andare a lavorare. já tinha o meu gabinete ali. C'erano già il mio ufficio, tutto Já quanto, tinha as pessoas que iam me auxiliar. le persone che lavoreranno con me. Depois dessa nossa discussão, Dopo questo nostro litigio, Deus resolveu a situação. Dio ha messo a posto le cose. Assim, Dio ha fatto così. me ligaram Mi hanno chiamato al telefono e me disseram: você perdeu o lugar. e mi dissero: hai perso il posto. Mas como? O que houve? Não, Ho detto: ma come mai? eu não sei o que aconteceu. Non so cosa è successo. Alguém me disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas a vaga, Qualcuno não, mi ha detto: non lo so cosa è a successo, vaga não existe mais. ma il posto non c'è più. Ele resolveu a situação. Dio ha sistemato le cose. Era um plano de Deus? Eu acredito que sim. Era un piano di Dio? Sì, io ci credo di sì. Era permissão de Deus? Era permissione di Dio. Mas a nossa lamúria, a nossa... Ma il nostro atteggiamento, lamentela, me fugiu agora o termo. Me fugiu o termo, a nossa mi è scappato, discussão. non mi viene la parola, la nostra discussione. Nós praticamente fomos ingratos com o presente que Deus estava nos dando. Noi abbiamo rifiutato un regalo che Dio ci stava dando. E assim aconteceu, irmãos. E così è successo, fratelli. A nossa murmuração, irmãos, La nostra mormorazione é um efeito devastador. ha un effetto veramente di distruggere. A nossa bênção foi consumida pela nossa murmuração. La nostra benedizione è stata consumata dalla nostra mormorazione. Então, irmãos, Allora, fratelli, aproveitemos enquanto temos tempo approfittiamo mentre abbiamo tempo para fazer a obra de Deus. per fare l'opera del Signore. Nós temos uma igreja perfeita, irmãos? Abbiamo una chiesa perfetta, fratelli? Sim ou não, irmãos? Sì o no? Não, irmãos, não temos Não. uma igreja perfeita. Non abbiamo una chiesa perfetta, fratelli. Nós somos homens, irmãos. Siamo uomini, fratelli, E se somos pecadores, e siamo peccatori. temos um pastor que conhece com profundidade a palavra de Deus. Abbiamo un pastore che conosce in profondità la parola di Dio. E isso é um privilégio muito grande.
Questo è un privilegio grandioso davanti al Nós Signore. devemos agradecer a cada dia Dobbiamo ringraziare il Signore ogni giorno pelo culto que nós temos, per i culti che abbiamo, pelo espaço que nós temos aqui, per lo spazio che abbiamo qui, pelos pastores que nós temos aqui. per i pastori che abbiamo qui, Que aqui se prega uma palavra séria, perché qua si predica una parola seria, aqui não se fala de outro assunto que não seja a palavra de Deus. qua non si parla di un altro argomento tranne la parola di Dio. Aqui a tônica dos cultos não é prosperidade, Qua in questa chiesa la tonica del culto non è la prosperità. a tônica do culto aqui, irmãos, é a palavra de Deus. É como nós devemos fazer para melhorar a nossa vida diante Lo de Deus. scopo qua è la parola di Dio e come dobbiamo fare per migliorare la nostra vita cristiana. Irmãos, Fratelli, sabe por que nós não somos desesperadamente crentes, irmãos? sai perché che noi non siamo credenti in disperazione? Non so come si dice. É porque ainda nós não conseguimos imaginar como é o inferno. È perché noi ancora non riusciamo a immaginare cos'è l'inferno. Cada vez que eu penso, irmãos, na possibilidade que nós temos de ter uma igreja como esta, Ogni volta, fratelli, che io penso nella possibilità di avere una chiesa come questa, uma palavra sadia, una parola salutare come questa, onde reina ou deve reinar sempre a harmonia, irmãos. dove deve regnare sempre l'armonia, Vamos levantar as mãos para os céus e agradecer, alziamo le mani al cielo e ringraziamo al Signore. porque principalmente aqui na Itália, irmãos, Più che altro qua in Italia, fratelli, achar uma igreja sadia, trovare una chiesa, come si dice sadia? Sana, grazie pastore, é achar uma agulha no palheiro. è trovare un ago sulla pagliuzza. Irmãos, Fratelli, eu tinha muito mais para falar, io avrei tanto da dire, mas eu acho que nós já pudemos entender um pouquinho ma penso che già abbiamo potuto capire un po' do compromisso que nós temos que manter com Deus. dell'impegno che dobbiamo avere con il Signore. Vamos preservar a nossa igreja, irmãos. Preserviamo la nostra chiesa, Vamos fratelli. preservar os nossos irmãos. Cerchiamo di preservare i nostri fratelli. Vamos honrar a vida dos nossos pastores, Andiamo a onorare la vita dei pastori, porque não há outro caminho a não ser esse. perché non c'è un'altra via tranne questa. Irmãos, eu tinha muito mais a falar, mas E avrei tanto da dire, fratelli, eu vou parar por aqui ma mi fermo qui. e quero agradecer mais uma vez a oportunidade que Deus me dá de E poder falar com ringrazio il os irmãos. Signore per l'occasione di poter parlare con voi. Eu sei que não é fácil estar aqui à frente. Lo so che non è facile essere qui davanti. Eu sei que não é fácil pastorear uma igreja. Lo so che non è facile fare la cura di una chiesa. O nosso pastor não tem uma vida e pode ficar somente na igreja, ele tem que trabalhar. Il nostro pastore non ha una vita che può rimanere solo in chiesa, full time, deve lavorare. E nós temos que agradecer pela sua dedicação para conosco. E dobbiamo ringraziare il Signore per la sua dedicazione a noi. Amen, gloria a Dio. Porque eu não imagino como deve ser a vida de um pastor. Io provo a immaginare come deve essere una vita di un pastore. Eu sempre vejo alguém entrar naquele gabinete para levar um problema para o pastor. Io sempre vedo le persone che vanno all'ufficio del pastore e portare un problema a lui. E as pessoas saem dali aliviadas. E le persone escono da lì sollevate, Porque todo aquele problema agora está nas costas do pastor. perché allora tutto il problema è rimasto sulle sue spalle. Só que o pastor tem que ir embora, So che il pastore deve andare via, tem que levar os seus problemas mais daqueles irmãos. deve portare i suoi problemi più i problemi dei fratelli. Então, irmãos, Allora, fratelli, eu não invejo a vida do pastor, io non ho invidia di un pastore, porque realmente é uma vida dedicada a Deus. perché veramente è una vita in dedicazione a Dio. E nós devemos honrar muito o nosso pastor, irmãos. E dobbiamo onorare sempre il nostro pastore. Dar graças a Deus pela vida dele aqui Ringraziare a Dio per la sua vita qui e dos demais pastores que nos e acompanham. anche degli altri pastori che ci aiutano qui. Pastor Samuel, Pastor Samuel, Pastor Robson. Pastor Robson. Devemos dar graças a Deus pela vida de cada um deles. Dobbiamo ringraziare a Dio per la loro vita Todo dia colocá-los em nossas orações. e ogni giorno metterli nelle nostre preghiere, Porque eu não imagino como deve ser difícil perché io immagino come deve essere difficile controlar os próprios problemas das suas casas gestire i propri problemi a casa e o problema de cada um de nós. e i problemi di ciascuno di noi.
Amém, irmãos? Amém, Obrigado fratelli. pela oportunidade. Deus abençoe. Grazie dell'opportunità, fratelli. Che Dio vi benedica. Amém. Glória a Dio.